Então, a Docol é uma empresa 100% catarinense, tá? Com mais de 65 anos aí de história e com sede em Joinville, tá? Ali às margens da BR-101, né, em Joinville. Quem já teve a oportunidade, né, de conhecer a nossa fábrica, ela sabe bem pertinho ali realmente da BR-101, né? Que a gente tem toda a estrutura da BR-101 e aqui todo o nosso parque fabril, né? Desde a parte aí de caldeira, que é realmente onde as peças brutas são começadas a criar aquele molde, né, de uma torneira, de um misturador, monocomando, chuveiro, né, seja, enfim, qual o produto é, e depois todas as áreas aí na sequência de beneficiamento, né, as áreas aí que recebem os banhos de tratamento, né, as áreas de finalização dos produtos, né, que é a parte comercial, por assim dizer, e aqui já a parte final, onde os produtos aí são despachados, aí são feita aquela última conferência para que os produtos sejam despachados aí, tá? Então, estou apresentando para vocês aí só como um overview geral aí, espero que quem ainda não foi tenha, sim, a oportunidade de conhecer a nossa fábrica lá, porque é realmente muito bacana, muito proveitoso ver todo esse processo, como é feito, né, desde a parte aí do latão bruto, né, sendo fundido, lá toda a construção, até a parte final aí do produto. Por que eu estou citando isso para vocês aqui, basicamente? Hoje, pessoal, além de mostrar um pouco da nossa estrutura, né, há um mês e meio atrás, basicamente, a Docol adquiriu as operações da Frank no Brasil, tá? Então, por coincidência ou não, a estrutura da Frank, tá? Aqui não aparece nessa foto, mas ela está exatamente aqui ao lado, tá? Na sequência aqui do lado esquerdo é a estrutura fabril ali da marca Frank, tá? Então, hoje, a marca Frank também pertence ao grupo Docol e futuramente a gente deve ter mais informações aí de como vai ficar essa questão, se a marca continua com o nome Frank, se ela vai virar toda Docol, a gente deve receber essas informações aí, tá? Então, um pouco dessas movimentações aí de mercado que é importante para vocês saberem também, tá? Um item que eu queria falar para vocês antes da gente apresentar os produtos, pessoal, que serve aí com uma ótima argumentação para vocês, é que 100% dos nossos produtos do Call, eles são testados na fábrica, tá? Então, hoje, todo o portfólio que a gente tem, torneira, misturador, básicos e tudo mais, né, diversos itens aí, chuveiros, enfim, 100% dos produtos, eles são testados, o que traz, né, para vocês e para o consumidor uma segurança maior ao adquirir um produto do Call, né? E isso até como dica para vocês, tá, pessoal? Principalmente nos itens básicos, um misturador, um monocomando, tá? Pode haver, às vezes, né, umas gotículas na embalagem do produto, tá? Mesmo a gente trabalhando aí para que depois dessa parte de teste aí, alguns testes são feitos com água, outros são feitos com ar, né? Mas mesmo trabalhando para no final dessa série de testes aí, a gente ter um produto aí livre, né? 100% bonito como tem que ser lá para o consumidor, às vezes fica algum resíduo, tá? Então não se espantem se às vezes dentro da embalagem você pegar algumas gotículas de água, isso é parte do teste que é feito em 100% dos produtos aí da Docol lá na fábrica, tá? E reforçando também que nós temos hoje, tá? Uma argumentação para vocês, o laboratório mais moderno da América Latina, tá? Hoje, todos os testes que são feitos lá são feitos no laboratório mais moderno da América Latina. Isso dá para a gente maior satisfação em poder fazer todos esses testes e saber que o nosso produto está realmente em altíssima qualidade, tá? Vamos falar de alguns diferenciais aí para vocês argumentarem para os consumidores, quando vocês venderem algum produto do Call. Primeiro, nesse mesmo laboratório que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal, são feitos diversos testes, inclusive sobre testes de durabilidade de cromo, tá? Que é a parte bonita do produto, né? Hoje, no mercado, você tem vários fabricantes argumentando, eu dou 5, 10, 2, 1 banho de cromo, né, no produto, e isso dá aquela beleza, deixa o produto mais durável, né? A Ducol, ela se preocupa em preparar o metal para depois receber o cromo, tá? Porque a gente sempre cita o mesmo exemplo de uma parede, né? Vamos imaginar uma parede lá mofada, uma parede que está bem descascada, bem velha. Se você pegar a melhor tinta e aplicar em cima dessa parede, depois de 4, 5, 6 meses, um ano, a parede vai estar de novo descascando, mofando e tudo mais, porque você não preparou essa parede, né? Então, antes da parte de cromo, hoje, dos nossos produtos do Col, os produtos em si, eles recebem mais de 29 banhos de tratamento, pessoal. Isso é banho para evitar corrosão, maresia, oxidação, né? E dá, claro, uma maior aderência ao cromo, que é a parte bonita, né? Que é a parte que o consumidor, quando o consumidor vai lá nas nossas lojas aí, acaba brilhando o olho em cima dessa parte bonita do produto, por assim dizer, tá? E antes do cromo, os nossos produtos também recebem um banho biníquel, que é o mesmo banho utilizado, né, na própria moeda, né? Que a gente pega como uma analogia e você vai nesses locais turísticos aí que tem fonte, né? Aquelas fontes que o pessoal joga a moeda fica lá 50 anos, está intacta, né? Por quê?
por conta do tratamento biníquel, né? É o mesmo utilizado em moeda. Então, saibam que esse mesmo processo, nessa parte do níquel, é utilizado aí nos nossos produtos para dar essa maior durabilidade, tá? Cito isso para vocês para poder falar de um outro item que também é um diferencial da Docol. Hoje os produtos aí, falando de torneira, misturador, os principais produtos aí da Docol, eles trabalham com cartucho de pastilha cerâmica, né? O que eu tenho de vantagem quando eu tenho um produto com cartucho de pastilha cerâmica? Você pega um produto, pessoal, um registro que a gente vai ver hoje, né? Um produto mais básico, por assim dizer, de uma fabricante mais simples, a duração do reparo, né? Quantas vezes você consegue abrir e fechar aquele registro? Ela está em média entre 3 anos, 4 anos, 7. Depende muito, óbvio, de vários fabricantes aí que a gente tem no mercado, tá? Hoje, um cartucho cerâmico Docol, que é a peça que dá esse, né, abertura e fechamento aí de vazão de água nos nossos produtos, ela tem uma duração média, pessoal, pasmem, de 55 anos. A gente está falando de um cartucho, tá, pessoal? Um cartucho com uma duração média de 55 anos. É muito tempo. Óbvio que aí entra qualidade da água, né? A força que a pessoa vai fazer para abrir ou fechar esse registro, tudo isso influencia. Mas o tempo médio de duração do produto, né, do cartucho do produto, que é o reparo, ele está em torno de 55 anos. Vejam vocês, então, pessoal, que quando eu falo do produto, a gente tem aí um casamento perfeito, né? Um produto com resistência extremamente durável em questão de cromo, em questão de oxidação, maresia, e eu tenho na questão de abertura e fechamento, né, dos acionamentos dos produtos, um cartucho com pastilha cerâmica e duração média aí de 55 anos. Então é realmente um casamento perfeito para que vocês, né, os consumidores possam adquirir aí, realizar a venda, no caso de vocês, e os consumidores possam adquirir os produtos aí de maneira totalmente tranquila, sabendo dessa qualidade dos produtos do Col, tá? Outro item que eu quero frisar para vocês, antes de começar, já vamos começar já a falar dos registros e dos diferenciais aqui, é que hoje, falando de torneira, misturador, chuveiro, esses itens básicos aí, pessoal, a gente consegue trabalhar, a do Col sabe trabalhar e consegue trabalhar muito bem em baixa pressão, tá? Então, se você tem um caso de um consumidor aí nas lojas, né, que ele fala para você, olha, eu quero comprar uma torneira, quero comprar um chuveiro, mas lá em casa eu tenho uma pressão muito baixa, minha caixa está muito próxima ali, né, do ponto de saída de água. Hoje, a maioria do nosso portfólio, não todos, mas a grande maioria, 90% do portfólio, trabalham a partir de 2 metros de coluna d'água, que é o mínimo da norma. Se tiver abaixo de 2 metros, já está até fora da norma Brasil, né? Mas a partir de 2 metros, a maioria, torneira, misturador, chuveiro, você pode vender aí tranquilo, que vai funcionar a partir de 2 metros de coluna d'água até 40, que é o máximo da norma hoje, tá? Se vocês precisarem aí como dica para vocês dessas argumentações, onde que vocês encontram essas informações, no site da Ducol, dentro de cada modelo, então vamos pegar um chuveiro Bonaducha, quando você digitar lá no site da Ducol, você tem todas as informações de qual que é a pressão que ele trabalha, o que acompanha a embalagem, tempo de garantia, né? A gente sabe que é toda a vida, mas informações assim. Então, todos esses itens estão disponíveis lá no site que podem ajudar vocês em algum momento, tá? E agora, claro, tenho que falar, obrigatório falar da garantia toda a vida, né, pessoal? Então, vamos lá, eu reforcei isso para vocês no nosso primeiro treinamento, mas vamos passar aqui rapidinho, né, para tirar alguma possível dúvida ou novos colegas aí que estejam participando da nossa transmissão. O que se refere à garantia toda a vida? Todos os produtos da Docol, pessoal, fabricados a partir de março de 2015, eles contam com a garantia toda a vida, tá? Para que ele tenha direito a essa garantia toda a vida, ele tem algumas regras. Eu vou explicá-las para vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, vão colocando ali no chat, vão perguntando para a gente que a gente vai responder. Como é que funciona a garantia toda a vida? Esta garantia, pessoal, ela é válida para pessoa física. Eu, Anderson, vou até uma loja e compro um produto do Col, torneira, misturador, chuveiro, monocomando, e a nota está em meu CPF. A nota tem que estar em CPF da pessoa que adquiriu, tá? A pessoa que adquiriu esse produto e colocou dentro de casa, em uma área interna, esse produto conta com garantia toda a vida, tá? Para que ela não tenha nenhum problema de a nota pagar, ela perder a nota, nós sempre recomendamos, pessoal, que essa nota seja cadastrada no site da Ducol, tá? Lá, na primeira página do site da Ducol, tem um banner escrito Garantia Toda a Vida, com esse mesmo, né? Essa mesma identidade visual que vocês estão vendo aqui, ó. Você vai lá e realiza esse cadastro, dados básicos, tá, pessoal? Nome completo, CPF, endereço e o upload, né, uma foto ali da nota fiscal,
para que ele possa, né, ter essa nota fiscal guardada pelo banco de dados da Docol. Se ele precisar acionar a garantia daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, a nota fiscal já está com a gente. Por que a gente pede esse procedimento? Hoje é muito comum, vocês sabem, né, o consumidor comprar e depois de 6 meses, 2 meses, 3 meses, ou perdeu a nota, ou a nota apagou, né? A nota fiscal apagou. Então, para evitar aquele trâmite de ir até a loja, pegar a segunda via, né? Não é o caso de vocês, mas a gente sabe aí de lojas que, né, às vezes acaba fechando, né, e a pessoa não tem mais como pegar uma segunda via de nota fiscal, então, sempre é indicado que ele cadastre no site, tá? Respondo uma dúvida que é bem comum, tá? Nessa questão de nota. Anderson, e se ele não cadastrou no site, mas ele tiver a nota fiscal? Ele tem direito à garantia, ele perde a garantia? Ele tem direito à garantia normal, tá, pessoal? Se daqui 20 anos ele não cadastrou, mas ele tem a nota fiscal lá e ele precisar acionar, joia, sem nenhum problema, tá? Item importante, para produtos instalados em área comercial, shopping, restaurante, área de grande circulação, clínica, hospital ou área pública, um parque, enfim, algo nesse sentido, tá? Ou área externa, uma área de piscina e tudo mais, 5 anos de garantia total nos produtos, tá, pessoal? Por quê? Porque são itens, produtos que vão sofrer mais agressão ou expostos a áreas de grande circulação, shopping e tudo mais, ou expostos ao tempo mesmo, né? Sol, chuva, granizo e tudo mais. Então, tem essas duas distinções aí da garantia toda a vida. Área interna, CPF, tá? Garantia toda a vida. Área externa ou área de grande circulação aí, 5 anos de garantia para os produtos do COL, tá? CNPJ, pessoal, que é uma dúvida que o pessoal pergunta, ela conta com 10 anos de garantia, tá? 10 anos de garantia para a área interna. Se for área externa, segue os mesmos 5 anos de garantia, tá? Essa questão ali do CNPJ, se a nota for com CNPJ, é muito para evitar a revenda de produto, tá, pessoal? Porque, às vezes, nas negociações, construtor, enfim, elas acabam ganhando algum desconto ali nos produtos, e para evitar que elas revendam com margem em cima, você tem uma redução aí dessa questão de garantia, tá? Se tiverem qualquer dúvida, por favor, podem ir sinalizando aí no chat que a gente vai respondendo no decorrer da apresentação, tá? Pessoal, vamos entrar nos produtos, vamos falar dos produtos aqui propriamente. Quando a gente fala dessa linha de básicos, pessoal, são os produtos extremamente importantes, que às vezes a gente acaba deixando de lado, dando menos importância, mas são os produtos que quando, né, acontece algum problema, quando você compra de algum fabricante meio duvidoso, né, você tem realmente uma senhora dor de cabeça aí na sequência. Por quê? Produtos básicos, como o próprio nome diz, eles ficam na parede, se forem de boa qualidade, se forem produtos do COL, são para toda a vida, pessoal. Se você precisar fazer algum reparo, né, tiver essa necessidade, o máximo que você vai fazer é trocar um cartucho. O produto em si é para o resto da vida. Isso serve para válvula, para registro de chuveiro, para registro geral, tá? Então, é muito importante que na hora de você fazer um orçamento, você transmita essa segurança para o teu consumidor. E por que a gente frisa muito isso, pessoal? Ninguém, absolutamente ninguém, quer colocar um revestimento de primeira qualidade e depois de 6 meses ter que quebrar o revestimento porque deu uma infiltração no registro, o cartucho está vazando. Ninguém quer fazer isso, né? Por isso que a gente sempre recomenda, né, essa qualidade aí de um produto do COL, tá? Se necessário, você só vai trocar o reparo, não precisa você fazer aí, quebrar o seu revestimento aí, como é comum em várias e várias outras marcas, tá? Vamos falar aí basicamente dos modelos que a gente tem disponíveis aí para os consumidores, pessoal? Então, 2 tipos de produto que eu sei que vocês conhecem muito bem. Registro geral, o registro de manutenção, ou também conhecido tecnicamente como registro de gaveta, tá? E esse é aquele registro onde eu fecho ele, né, para poder fazer a troca de um chuveiro, por exemplo, de uma torneira, em cada ambiente. Nós recomendamos, como DOCOL, um registro de manutenção para cada ambiente molhado. Então, por exemplo, a pessoa tem lá, né, um banheiro, tem a cozinha, tem um lavabo. Nós indicamos um registro de manutenção para cada um desses ambientes. Por quê? Se a pessoa precisar realizar alguma manutenção, pessoal, ela não fica dependente apenas de um registro geral. Se fechar, por exemplo, esse aqui do banheiro, fecha o da casa toda. Não, ela acaba fechando só daquele ambiente molhado. Vai fazer uma manutenção na cozinha? Fecha só da cozinha. Vai fazer uma manutenção no banheiro? Fecha só do banheiro. Tá? Então, como é um item barato e muito durável, nós recomendamos um para cada ambiente molhado, tá? Então, sempre importante direcionar bem o consumidor aí. E o outro tipo de registro, vocês conhecem também muito bem, é o registro de pressão. Esse é aquele registro que a gente utiliza todo dia, né? O registro aí do chuveiro,
ducha higiênica, banheira, né? Esse é aquele registro que eu tenho mais ciclos, um registro que eu utilizo muito, muito, muito mais vezes, né, do que um registro de gaveta, tá? Uma dúvida que é bem comum do pessoal, e eu vou explicar nesse próximo slide aqui, é o seguinte, pessoal. Essa aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui na apresentação. Vamos lá. Como que eu diferencio, né, os produtos, batendo o olho nele para poder vender o produto correto, tá? E quanto às aplicações, se eu posso trocar, se eu posso colocar um de gaveta no lugar do de pressão, né? Vamos explicar bastante essa parte aí, dar alguns bons direcionamentos para vocês, porque isso é importantíssimo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Batendo o olho, como que eu sei identificar um registro de pressão, o do chuveiro, e um de manutenção, né, o de gaveta? Então, assim, ó, o registro que ele for de chuveiro, de banheiro, de ducha higiênica, do qual ele vai ter rosca macho e rosca fêmea. Bateu o olho, viu que ele tem dois tipos de conexão macho, conexão fêmea, já é um indicativo de registro de pressão. Outro item aqui bem fácil de identificar. Olha aqui, ó, no corpo dele, ó, uma seta, ó, a seta indicando o sentido de água, ó. Aqui, ó, bem nessa partezinha aqui, ó, acho que vocês conseguem visualizar. Ó. Tem uma seta que indica o fluxo de água. Então, esse é o sentido, né, a direção que a água tem que passar aí por esse registro. Então, bateu o olho, conexão macho, conexão fêmea, já sabe que é um registro, mais a identificação aqui da seta, já sabe que é um registro de pressão, tá? Indicado para chuveiro, banheira ou ducha higiênica. E o de gaveta, o de manutenção, duas conexões fêmeas, pessoal. Olha lá a tubulação, ó. Duas conexões fêmeas e não tem indicativo de seta, sem indicativo de seta. Ou seja, você pode utilizar em ambos os lados, a ordem não vai alterar a questão de fluxo aqui, tá? Então, essa é uma dica aí para vocês. Sobre os tamanhos de bitola que a gente fala, eles são variados, tá, pessoal? Bitola, lembrando, claro, né? Sei que vocês conhecem, mas só reforçando, é o tamanho da tubulação. Então, de pressão, bitolas de meia e 3/4, e o de gaveta, a gente tem nas mais variadas bitolas, tá, pessoal? Meia, 3/4, 1 polegada, 1,5 e 1,1. Estas versões que eu estou mostrando aqui para vocês são os modelos, pessoal, que o consumidor vai comprar e depois ele escolhe o acabamento. Ele vai vir lá com, né, o gabarito, que é a peça que a gente vai ver no próximo slide aqui, que protege, né, toda essa parte da estria, do eixo aqui, e ele só deve tirar o gabarito na hora de colocar o acabamento. Tá? Então, essas são peças para realmente a área interna lá do banheiro, né? Aquele acabamento bonito, né? Um acabamento lá mais diferenciado para o consumidor. Porém, entretanto, se o consumidor quiser um registro geral para colocar em uma caixa de água, em um local mais retirado, não precisa de tanto glamour, vocês sabem, nós temos as versões sem acabamento, as versões chamadas de brutas, né? Que são essas que já vêm com esse volante aqui, ó, pessoal. E aí entra uma sinalização. Estas, você pode trocar qualquer tipo de acabamento do call, ok? Estas que já vêm, os modelos brutos que já vêm com esse volante, você não pode alterar posteriormente, tá, pessoal? Caso seja colocado em alguma área e o consumidor falar assim para vocês, poxa, meu pedreiro foi lá e colocou esse modelo bruto aqui, agora eu quero trocar o acabamento, quero colocar um acabamento de alavanca e tudo mais. Pode? Não pode, tá? A gente até sabe, tá, pessoal? A gente tem conhecimento que existem, né, as populares adaptações, né, aí de mercado. Ah, você troca o castelo, troca isso, troca o eixo, mas a partir do momento que é feito qualquer alteração nessas partes de eixo, gaveta e tudo mais, o produto deixa de ser um produto do call e não tem mais garantia, tá, pessoal? Então, só reforçando de maneira rápida. Registro bruto é indicado para a área onde o consumidor não está se importando com o acabamento. E registro básico, aí sim, esse é aquele que ele quer o acabamento bonito, que depois ele vai escolher uma alavanca, cruzeta, né, redondo. A gente vai ver as opções aqui na sequência. E aqui, no cantinho aqui, ó, vocês percebem o gabarito, né? Essa pecinha vermelha aqui, ó, que vem para encaixar aqui e proteger toda essa parte do produto e só deve ser retirada no final da obra, tá, pessoal? Às vezes é comum lá na obra o pessoal destacar e deixar exposto, e aí quando você vai fazer a instalação do acabamento, o acabamento, né, apresenta alguns defeitos, acaba rangindo, fazendo aí algumas dificuldades de acionamento, por isso, sempre tirar o gabarito só lá no final da obra. Tá? Aqui, uma visão geral, né, de como fica essa parte já, então, com a instalação. Como é que funciona? Ó? Os brutos geralmente ficam nessa parte aqui, ó, pessoal. Ó.
lá na caixa d'água, ou em uma área mais retirada, uma área externa, onde o consumidor não tem muita importância com o acabamento, tá? Mas dentro, nas áreas de circulação, a gente sempre recomenda que sejam as versões básicas, onde ele vai colocar posteriormente aí os acabamentos ao gosto dele, tá? Lembrando que os acabamentos, tá, pessoal, são 100% compatíveis, tá? Não tem essa de, é um acabamento só para registro de gaveta, só para pressão. O consumidor, quando ele for adquirir, deixa eu só passar aqui mais um item aqui rapidinho, quando ele for adquirir o acabamento para você, lá com vocês, o acabamento ele é o mesmo, tanto para um registro de pressão, quanto para um registro de gaveta. Qual que é a importância que vocês têm que dar na hora da venda, ou o direcionamento que vocês têm que dar para o consumidor para não vender um acabamento errado? O tamanho de bitola. Lá na embalagem, que é essa aqui, ó, a gente já vai falar das embalagens aqui, só passar essa sinalização aqui para o cantinho. Então, nessa questão, opa, eu parei meu compartilhamento aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Por favor, Rodrigo, me confirma se vocês estão conseguindo visualizar aqui, que eu cliquei sem querer na apresentação. Estamos. Beleza. Estou vendo aqui. Beleza, então. Então, pessoal, qual que é o item aqui importante para a gente reforçar nesta questão de acabamento? Seguinte, os acabamentos são 100% compatíveis, tanto pressão quanto gaveta. Só que lá no acabamento ele vai falar o tamanho de bitola que ele aceita, o acabamento. Então, vamos imaginar que seja um acabamento desse aqui, ó, de alavanca. Na embalagem do produto, no código lá do produto, ele vai falar assim, ó, compatível com meia até, sei lá, 1 polegada. Então, todo o registro que tiver dentro dessa faixa de meia até 1 polegada pode vender, seja ele gaveta ou pressão, tá? E essa é a atenção que a gente precisa ter na hora de poder fazer a venda aí deste acabamento, ok? Porque, por exemplo, se o consumidor tem um registro, é menos comum, tá, pessoal? Mas estou dando os exemplos aí, porque eu sei que pode acontecer alguma sinalização e se a gente tiver algum colega novo aí, sempre ajuda esse tipo de informação. Então, vamos imaginar que o consumidor possa ter lá um registro de 2 polegadas, por exemplo. E se ele comprar um acabamento que vai de meia até 1 polegada, né, não vai ser compatível com esse registro aqui, tá? Então, sempre é bacana a gente se atentar aí. Hoje, os mais comuns, tá, pessoal? 95% é realmente de meia até 3/4, tá? E aí eles entram dentro da categoria de básicos nossos, né, que como essas aqui são as bitolas mais utilizadas, elas geralmente vão de meia até 1 polegada. Então, pode vender grande maioria sem medo aí, que vocês não vão ter problema nessa questão aqui de acabamentos, tá? Item que eu quero falar para vocês. Hoje, nós comercializamos, né, diversos acabamentos, então tem acabamento de alavanca, tem acabamento redondo, né, acabamento de cruzeta que a gente fala, né, então é ao gosto de cada consumidor, isso aí não interfere, é só uma questão de gosto. Mas nós comercializamos, pessoal, acabamentos para outros fabricantes. Então, vamos lá. Embalagem com fundo azul. Ela é um acabamento do Col para um produto do Col. E ela vem escrito na embalagem, tá? Sempre que vocês verem uma embalagem com fundo azul, ela vem escrito bem nessa parte aqui onde eu risquei, vem escrito acabamento do Col para registro do Col básico ou gaveta. E aí ele informa a polegada, de meia até 3/4, de meia até 1 polegada, tá? Esse, então, fundo azul do Col para do Col. Quando vocês verem uma embalagem com fundo branco, e essa pontinha aqui, ó, um cinza meio escuro, um roxinho, por assim dizer, ele vai estar escrito aqui, ó, nesta parte, ó, onde eu estou destacando agora, acabamento do Col para registro DECA. Ou seja, este produto aqui não serve em um registro do Col, porque a estria, essa parte aqui de cima, é diferente. Esse acabamento foi projetado para um registro da DECA, seja gaveta ou pressão, tá? Então, se o consumidor chega para vocês e fala, tem um registro da DECA, lá eu queria olhar um acabamento, bateu o olho nessa embalagem aqui, ó, você já sabe que é um acabamento do Col para um registro DECA, e também ele vem escrito aqui, tá, pessoal? E o último é que nós temos acabamentos para registro Fabrimar, que é a popular Tigre Metais agora, né? Então, ele tem o fundo branco e essa pontinha aqui azulada, e também vem escrito aqui, ó, acabamento do Col para registro Fabrimar. Batendo o olho, eu sei que você já tem muita experiência, mas vale reforçar, batendo o olho, eu tenho algumas dicas para vocês saberem qual é o registro, né, de cada fabricante.
tá? Então, vamos lá. Quando vocês pegarem esse registro do meio aqui, ó, que tem o eixo fino, tá? Extremamente fino e mais alongado, ele é um registro Deca. Lembra disso, tá, pessoal? Extremamente fino, ó, praticamente do início ao fim, ó, extremamente fino. Registro Deca, tá? Pode ver que o eixo dele é bem comprido e ele tem 16 estrias. Essa questão das estrias não precisa lembrar muito, né? Porque quando você consegue identificar, a estria vai ser compatível sem nenhum problema para vender o acabamento correto, claro. Quando você pega um registro que tem essa característica aqui, ó, ele tem o corpo mais forte e a parte do eixo e estria média, por assim dizer, ele é um registro do col. Olha como é visível a diferença dos dois, ó. Deca, fino e comprido. Do col, forte e médio. Então, aqui você já consegue tirar a diferença entre os dois registros. Porque quando o consumidor vier com uma foto, só vai aparecer assim para vocês, exatamente como está aparecendo aqui, ó. E aí a gente precisa se virar nos 30, como a gente fala, para poder identificar qual que é o registro, né? O último, pessoal, é menos conhecido na nossa região, né? A gente acaba encontrando ele com menos frequência, mas é da Fabrimar, da Tigre Metais. Ele é muito parecido com o do Col, só que aqui tem uma característica que diferencia os dois, a parte da estria, ó. Ele é muito curtinho, ó. Muito curtinho. Então, sai do corpo um pouquinho mais alongado, já é praticamente eixo e estria. E olha como o do Col tem corpo mais forte, vejo bastante o eixo, e aí eu pego a estria. Então, são essas as diferenças básicas aí que eu passo para vocês hoje sobre registros, sempre lembrando que a gente tem, né, um acabamento para cada fabricante e não posso, tá, pessoal? Às vezes é uma dúvida comum nas lojas, os vendedores questionam a gente, né? Tá, mas se eu vender um acabamento Deca, ele é compatível com o Fabrimar ou é compatível com o Ducol? Não, cada um com o seu. Se você vender um acabamento Deca, só vai servir na Deca. Por mais que seja a Ducol quem fabrica, mas é um acabamento, claro, voltado para Deca, né? Então, sempre ter esse cuidado é que a gente nunca vai ter problema nessa questão, tá bom? Até aqui, pessoal, dúvida? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Tranquilos? Então, vamos seguindo. Pessoal, vamos falar das versões aqui que a gente tem hoje de registro, para que eu possa explicar para vocês aqui na sequência os monocomandos, falar um pouquinho sobre válvula de descarga também. Então, hoje, assim, ó, os nossos registros, já que agora a gente, né, já fez esse overview sobre registro de pressão, que é o do chuveiro, e o de gaveta, que é o de manutenção, daqui para frente é super tranquilo, vocês sabem muito bem. Primeira categoria que eu vou passar para vocês, registros somente para água fria. Então, somente para água fria, as versões de PVC, nós temos a versão Basetec de manutenção e a versão de pressão, tá, para chuveiro ou ducha higiênica. Consumidor chegou para vocês, olha, quero um registro bom, não quero me incomodar, vende Basetec, pessoal. Se ele falar que é só para água fria, vende Basetec. Esses dois produtos aqui constam com tudo que eu falei de bom para vocês, os produtos do Col. Ah, mas é PVC. Pessoal, se esse produto tiver que apresentar algum defeito, toda a tubulação do consumidor já estourou antes deles apresentarem qualquer defeito. Quando fala de pressão, né? Quando fala de, mas eu tenho medo que venha uma força de água muito forte, ele comece a vazar. Se ele apresentar algum defeito, a tubulação inteira do consumidor já estourou antes desse produto apresentar algum defeito, tá? Então, eles seguem hoje as normas internacionais que são as mais exigentes hoje no mercado. E tem hoje aquela mesma durabilidade que eu falei para vocês, tá, pessoal? Cartucho cerâmico, com duração média aí de 55 anos. Então, é muita coisa aí e um ótimo argumento para vocês, tá? E esse aqui, a versão de manutenção, né, a versão de PVC para manutenção, é muito indicado para aqueles locais onde o consumidor ele não quer nenhuma gota de água, quando você fecha o registro, ele não quer nenhuma gota de água pingando, é aquele que quer estancar mesmo. Registro de metal, pessoal, que a gente vai ver na sequência, nenhum modelo de nenhum fabricante, grava isso, nenhum modelo de nenhum fabricante estanca 100% a água, porque a vedação é metal com metal, não tem essa 100% de vedação. Quando o consumidor fala, não, eu quero que ele estanque a água, eu quero fechar o registro geral, trocar uma torneira, não quero que caia uma gota, tem que ser PVC, tá? Então fica a dica aí para vocês, porque no PVC a vedação é feita com, além de ser o próprio plástico de engenharia, é feita com borracha, então tem essa vedação aí, essa diferença, tá? Vamos falar das versões para água quente? Saímos de água fria para água quente. Aqui super tranquilo.
versão de PPR, que é para aquela tubulação diferenciada, não vou entrar no mérito, tá? Porque a gente precisa de um pouco mais de tempo, tá? E para não estourar muito o tempo que a gente tem. Então, versão de PPR exclusivo para tubulação em PPR, uma tubulação toda verde, né, específica para isso, que suporta tanto água quente quanto água fria, e os muito conhecidos, né, de metal. Então, nessa versão de metal, a gente segue aquela característica que a gente já sabe, tem versão de gaveta de manutenção, que é isso que eu estou mostrando aqui agora para vocês, e tem a versão de pressão, né? Percebam que, quando eu falo de água quente, sempre vai ter duas versões, uma PPR e uma metal. PPR é só para atender a tubulação de PPR, que é aquela tubulação verde, e metal para atender a tubulação padrão, já visando água quente, né? Então, suportando aí uma temperatura de até 80 graus aí, que é muito quente, né? Dá conta tranquilamente aí dos aquecedores, seja de acumulação, seja de boiler, que a gente tem hoje aí no mercado, tá bom? Vamos evoluindo aqui sobre um tema, eu quero fazer um adendo aí para vocês, que às vezes o consumidor pode tirar essa dúvida com vocês, enfim, se pode ter esse questionamento em algum momento. Existe no mercado uma informação de que o registro que tem acionamento de meia volta, aquele que, né, pensa no reloginho, né? Então, quando a gente fala de meia volta, um quarto de volta, né, geralmente 15 minutos, né? Pensar em 15 minutos. Esse tipo de acionamento daqui até aqui, ele passa menos água do que aquele que é rotativo, aquele que você precisa girar 3 voltas e meia para abrir ou para fechar, que é o registro hoje mais comum no mercado, tá? E isso, falando de Ducol, é um mito, tá, pessoal? Aqui é uma curva de vazão, esse desenho que vocês estão vendo aqui dessas duas linhas, é uma curva de vazão feita no nosso laboratório para provar, né, a quantidade de água que sai no verde, que é um registro com abertura de meia volta, né, e a curva de vazão de um registro rotativo. Vejam que o verde sempre sai mais água, tá? É um mito meio que se tornou isso no mercado, pessoal, pela questão de que, né, na cabeça do consumidor, quando eu giro 3 voltas e meia, eu abro mais a passagem de água, né, do produto. E quando eu giro meia volta, eu tenho, né, menos passagem de água. Realmente é um mito de mercado, tá, pessoal? Se isso acontece com outras marcas, aí é uma questão, né, de fabricação de outras marcas, do qual sempre tem mais vazão de água. Então, uma dica aí para vocês na hora da venda, tá? E reforçando, né, os acabamentos 100% compatíveis com ambos os modelos. Vamos evoluindo aqui nos nossos temas aqui para a gente poder falar de monocomando? Pessoal, na parte de chuveiro ou ducha higiênica, que a gente vai falar dos dois agora. Então, é o seguinte, nós vendemos bases prontas, até então eu mostrei só os registros para vocês, mas nós comercializamos as bases prontas já para as lojas, para os consumidores, tá? Essa base, ela vem muito para suprir a necessidade de não ter que ficar comprando o T, né? Não ter que ficar comprando mais um encanamento. Então, a base já vem pronta já e o consumidor só chega lá e já faz a instalação na tubulação dele, já visando uma ligação de água quente, uma vez que são metal ou PPR, né? E aqui já mostra um pouco da tubulação de PPR, né? PPR, ele precisa ter aquela máquina chamada de termofusora para poder fazer a junção aí dos dois, né? Então, nós já vendemos essas peças prontas aqui, é um diferencial aí da Ducol, visando aí o conforto dos consumidores. Mas existe uma diferença, prestem atenção aqui nos dois modelos. Pessoal, saída de água para cima é voltado para chuveiro, ok? Então, tem saída de água para cima, é uma versão já de base pronta, mas voltada para chuveiro. Quando eu tenho a saída para frente, ele é voltado para ducha higiênica ou até mesmo para banheira, se for a questão aí de gosto do consumidor, tá? Por quê? Esta versão que tem saída de água para frente, ela possui uma válvula de retenção de segurança. Traduzindo, se a pessoa estiver utilizando esse misturador, né? E por virtude, aqui eu tenho água fria e aqui eu tenho a entrada de água quente. E por virtude, em algum momento, por algum motivo, acabou a água fria, esta base, ela tem o poder de reter, ela para a passagem de água para evitar queimadura, para evitar que só a água quente passe e, né, e danifique, né, ou melhor, machuque, né, cause aí uma queimadura séria aí em algum consumidor, um bebê, né, uma pessoa utilizando. Essa trava de segurança, ela possui em ambos os produtos, seja ele, né, a versão em PPR, quanto a versão metálica no misturador para ducha higiênica, tá, pessoal? Então, é um diferencial aí para os consumidores. Se o consumidor falar para você assim, não, vou levar esse modelo aqui, ó, vou levar esse modelo aqui, aí eu inverto minha tubulação e está tudo certo para mim. Tem algum problema? Vai funcionar do mesmo jeito.
Só que ele não tem essa questão de trava de segurança, tá, pessoal? Então, pensando que são ducha higiênica, é um produto muito mais sensível, né? Então, com certeza vale aí o investimento e essa segurança aí para os consumidores, tá? Falando aí nessa questão de chuveiro, né, misturador e ducha higiênica, a gente saímos das versões de misturadores, onde você tem que ficar ali, né, a gente brinca, fala que é um DJ, né, você fica ali um pouco mais de água quente, um pouco mais de água fria, até achar a temperatura que você quer, né? E a gente evoluiu para as versões de monocomando, né, pessoal? Muito mais bonito, com um único acionamento, né? Você tem aí a mistura, né, de água quente e água fria, então muito mais prático, muito mais funcional, por assim dizer. Vamos ver as versões de produtos que a gente tem de base, que a gente tem para essa categoria. Então, muito simples. Hoje, o consumidor ele opta entre dois produtos. Nós temos uma base, que é esta. Deixa eu até fazer a divisão aqui, ó, chamada de baixa pressão. Prestem atenção, pessoal, quem não pegou o treinamento, né, anterior ou por virtude esqueceu, né, porque são muitos produtos, presta atenção porque aqui é uma charada muito simples para poder saber qual base indicar, né, na hora da venda. Falou em baixa pressão e alta vazão, está falando de casa, tá? Baixa pressão e alta vazão é casa. O próprio nome já diz, né? Onde que eu tenho baixa pressão? Onde que a água está muito próxima do chuveiro? É casa, né? Em 90% dos casos é casa. E eu preciso ter uma alta saída de água. Então, por isso, baixa pressão e alta vazão. Quando eu tiver a nomenclatura alta pressão, a gente está falando de edifício, né? Prédio, edifício, ou, né, uma casa com 3 pavimentos, por exemplo, né? Que tenha muita pressão aí. Então, essa é a diferença entre os dois produtos. Falando da parte técnica, o que eles vão atender? Esta base de casa, ela atende de 2 metros de coluna d'água até 15 metros de coluna d'água. E esta base aqui de prédio, ela atende de 4 metros de coluna d'água a 40 metros de coluna d'água, tá? Anderson, então vamos a um exemplo prático. Se a pessoa tiver 10 metros de coluna d'água, tanto faz aqui pela nomenclatura, que é o que os dois, um atende de 2 até 15 e outro de 4 até 40, então posso vender tanto essa quanto essa aqui? Sim, qualquer uma das duas. Nessa faixa, qualquer uma das duas vão servir. A diferença é que a gente sempre fala, precisa ter um bom senso, né? Se a pessoa tiver um pouco menos de pressão, vende essa porque ela sai mais água. Essa já é indicada de prédio para reter um pouco mais de água, porque como o próprio nome diz, ela tem alta pressão, a pessoa tem muita pressão, ela precisa segurar um pouco de água deste produto, tá? E quantas nomenclaturas aqui, Anderson? Esta versão de prédio, ela vem com esse adaptadorzinho aqui, ó, pessoal, que é um adaptador de meia. Como os prédios agora, né, a grande maioria das tubulações são de 20 milímetros, elas já são, o padrão hoje no mercado é 25, né? Então, uma tubulação um pouquinho maior. Mas os prédios mais novos, para segurar um pouco da pressão, eles já estão vindo com tubulação de 20, que é a tubulação de meia. Por isso, a gente já manda esse adaptador junto. Se a pessoa tem tubulação de 25, ela só tira o adaptador e vai ficar igual esse aqui, ó, que é uma tubulação de 3 quartos. Tá? E este aqui de casa já vem com 3 quartos, porque tubulação de casa é padrão 3 quartos. Tá? Se seguir, né, óbvio, se o pedreiro fizer a instalação padrão aí, como a gente fala. Tá bom? Nessa parte aqui das bases, pessoal, que geralmente o pessoal tem dúvida, querem me fazer alguma pergunta? Tranquilos? Então vamos seguindo aqui já para a reta final do nosso treinamento. Pessoal, importantíssimo, esses produtos que eu mostrei aqui para vocês, eles são ou para chuveiro ou para banheira. Eu posso ligar apenas um produto por vez nesta base. Ah, Anderson, mas tem aqui, ó, saída para cima, tem aqui saída para baixo, então eu tiro o tampão aqui, já ligo uma ao chuveiro, outra banheira. Não. Você liga apenas um produto. Ou você liga a parte de cima e coloca o tampão aqui embaixo, ou você liga a parte de baixo e deixa o tampão como ele está aqui, ó, na parte de cima, tá? Então, ela é ou para chuveiro ou para banheira. O consumidor falou para vocês assim, ó, eu quero para ligar banheira e chuveiro, quero para ligar ducha e banheira, dois produtos simultâneos, é esta base aqui, ó, chamada de Banchu. Qual que é a diferença dela? A Banchu tem esse derivador aqui, ó, esse pininho aqui, por assim dizer. Nele você clica e aí ele deriva água ou para o chuveiro, ou ele para de ir para o chuveiro, clicou de novo, ele joga para a banheira. E aí você pode brincar, né, com isso. Você pode colocar um chuveiro e uma ducha manual, um chuveiro e a banheira, como ele está aqui, dois produtos simultâneos. A diferença é que você vai clicar aqui no interruptor e aí ele faz essa derivação de água ou para o chuveiro, para a banheira, para a ducha higiênica, dois produtos simultâneos.
para ligar essa base aqui, o consumidor precisa de 5 metros de coluna d'água, tá? Então, é uma base que pede uma pressão um pouquinho maior e, sendo muito sincero, pessoal, o consumidor que tem esse produto aqui, com certeza tem 5 metros de coluna d'água, quem está procurando essa base aqui, tá? Então, falamos de uma base para alta pressão, edifício, uma base de baixa pressão, casa. Mostrei para vocês a foto anterior, o slide anterior, da base para ligar 2 itens simultâneos, e agora estou mostrando o monocomando, né, de ducha higiênica. Tá? Ele segue aquele mesmo padrão da peça montada que eu mostrei para vocês, daquele T, né, que tem lá as 2 saídas que mostrei para vocês anteriormente. Só que lá era um misturador, aqui é um único acionamento, né, de monocomando. Tá? Então, nessa peça aqui, você também conta com aquela trava de segurança para evitar o fluxo cruzado de água que a gente fala, tá? Ele tem essa válvula de retenção, tá? E é mais uma possibilidade para aquele consumidor, né, que tem esse perfil aí de água quente, até mesmo na ducha higiênica, tá? Os acabamentos, pessoal, prestem bastante atenção, aqui vai uma dica para vocês venderem certinho, tá? Acabamento eu já vou mostrar uma foto de um código, tá? Do produto, que fica mais fácil para vocês entenderem ali também algumas dicas bem bacanas. Mas vamos lá. O mesmo acabamento de alta pressão de prédio é o mesmo acabamento de ducha higiênica. Tá? Então, vai vender uma base, o mesmo acabamento que é destinado para prédio é o mesmo acabamento de ducha higiênica. Ok? Quando falar de um acabamento para casa, que ele tiver lá na nomenclatura alta vazão, ele é um acabamento diferente. Por que muda, Anderson? Por causa do cartucho, ó, dessa parte aqui, ó. Pode ver que como o de casa precisa deixar passar mais água, né? Ele é mais gordinho aqui, ó, nessa parte do cartucho, ele é maior do que esses aqui, ó. E esses aqui precisam segurar mais água. Então, essa basicamente é a diferença entre esses produtos aqui, ó. E nesse slide que eu vou mostrar aqui para vocês, já encaminhando aqui para o final, é muito tranquilo de ver isso, tá? Então, deixa eu mudar aqui rapidinho a minha anotação para poder mostrar aqui para vocês. Ó, nesta versão, vou pegar o de baixo aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Leia o acabamento aqui, pessoal, e vejam como é mais tranquilo. Ó. Quando eu falar de um acabamento monocomando para chuveiro de alta vazão 3/4, poxa, falou alta vazão, é casa. Falou alta vazão 3/4 é casa. Quando ele falar na parte de cima aqui, ó, chuveiro e ducha higiênica, ele já está falando dos dois, ele está falando do de prédio e do de ducha higiênica. Então, sempre que você tiver essa informação que ele falar chuveiro e ducha higiênica, é de alta pressão. Quando ele falar alta vazão, é a versão de casa. E aí você nunca vai vender um acabamento errado, tá? Prestou atenção nesses itens aí, você sempre vai vender um acabamento tranquilo. Se o consumidor quiser acabamento para monocomando Deca, ele já tem a base da Deca lá, nós também vendemos, tá, pessoal? Então, são versões aí da linha Chess, da linha Lift e da linha Edge, perdão, e da linha Argon. Esses dois aqui nas cores coloridas, aquelas croma que a gente fala na Docol, né? Então, ouro polido, grafite, essas possibilidades mais coloridas e diferenciadas, tá? Anderson, como é que eu vou saber na hora de vender qual que é o para Docol ou qual que é o para Deca? Levando em consideração aquela mesma dica que eu passei lá no início, tá, pessoal? Na embalagem ele vai informar para vocês. Acabamento monocomando para Deca. Ele grifa lá na embalagem, né? Ou, se vocês estiverem tirando o pedido, por exemplo, pelo site, alguma coisa, no site ele também informa. Acabamento monocomando, né? Da linha, ele vai falar linha Argon para Deca. Então, ele serve apenas exclusivo para uma base, né? Monocomando da Deca. Tá bom? Entrando agora na parte de válvula, tá, pessoal? De válvula de acionamento, válvula de descarga, né? Como é bacana a gente ver essa evolução aí de válvula de descarga, né? Porque, querendo ou não, antigamente era assim, né? Acredite ou não, tenho certeza que alguns de vocês conhecem, né? Ou conheceram. Os dejetos, né? Eram lançados aí, como a gente está vendo, né? Você não tinha nenhum sistema de tratamento aí, né? Nas residências, e isso gerou por muitos e muitos anos, né? Várias doenças aí, vários surtos de doenças. Até que em 1960, 1970, chegou no Brasil a tradicional caixinha suspensa, né? Que é vendida até os dias de hoje, né? A gente tem aí um comércio dessa caixa básica, por assim dizer, tá? Mas a gente foi evoluindo, né? Aí, com o tempo, a gente foi ganhando mais força aí nos produtos, foi ganhando mais elegância, foi ganhando principalmente mais funcionalidade, até chegar nesse tipo de produto aqui, ó. Em 1976, a Docol lançava
a primeira válvula de descarga do Brasil, tá? Produto extremamente revolucionário, de muita qualidade e um diferencial aí na questão de limpeza das bacias, tá? Além de deixar a estética muito mais clean, né? Porque você tem apenas o acionamento ali, então é melhor para limpeza, o espaço é mais utilizável, ele fica mais limpo, por assim dizer, né? O produto em si, ele dá um banho, pessoal, em funcionalidade. Acreditem ou não, consumidores que adquiriram a válvula de 1976, eles têm a válvula até hoje, e se foi necessário, eles só trocaram o reparo da válvula, que é o cartucho que a gente citou lá no início para vocês. Então, vem como realmente a escolha de um produto de ótima qualidade, como é um produto do qual faz toda a diferença ao longo dos anos, né? Imagina um consumidor com uma estética dessa aqui, ó, ter que quebrar a parede. Não acontece, né, pessoal? Ninguém quer esse tipo de situação. Então, para isso, né, a gente sempre fez aí você vender um produto de ótima qualidade. Vamos ver as versões e o diferencial aí das válvulas? Então, assim como nos monocomandos, pessoal, a gente tem duas versões, uma para baixa pressão e uma para alta pressão. Então, a versão de 1,5, ela é indicada para casa, quando tem metro de coluna d'água de 1,5 até 15. Ela sempre vai vir com a nomenclatura baixa pressão. Então, 1,5, baixa pressão. Quando eu tiver 1,25, ela né, pode ver que até no tamanho ela diferencia, essa aqui é maior e essa aqui é menor, né? Ela é indicada para pressões de 10 até 40 metros de coluna d'água, tá? Então, muito mais voltada para edifício, área comercial, por assim dizer, tá? Então, assim como nos monocomandos de chuveiro, eu tenho essa diferença aqui também nas versões de válvula de descarga hoje disponíveis da Docol, tá? O que eu tenho de diferencial aqui que eu quero frisar para vocês, antes de falar do acabamento rapidinho? O diferencial da nossa válvula, pessoal, é que ela já tem registro integrado, ó. Ambas elas. Estão vendo essa borboleta branca aqui? Primeiro, ela sai de fábrica com o registro geral dela, que é essa borboletinha branca aqui, fechado. Então, você gira ela no sentido anti-horário para abrir e gira ela no sentido horário para fechar. Anderson, não entendi. Por que você faria essa abertura ou fechamento? Se a pessoa tiver muita pressão, ela pode vir aqui no próprio registro, nessa borboletinha, e girar ela, tá? Para fechar um pouco do fluxo e assim economizar mais água. Às vezes tem aquelas, né, prédio principalmente, que tem muita força de água, então ao invés de a pessoa ter que ir lá e fechar a parte do registro de manutenção, que não é indicado, tá, pessoal? Registro de manutenção, você usa ele ou todo aberto ou todo fechado, nunca parcialmente, tá? Então, você pode fazer esse ajuste na própria válvula. Até mesmo para trocar, se for o caso, trocar um reparo dela. Você vem, fecha a própria válvula aqui, né? Troca toda a parte interna dela e depois só abre ela de novo para poder fazer o acionamento aí de água, a limpeza aí da bacia sanitária, tá? Então, a gente tem esse diferencial aí no nosso mercado. Uma dúvida comum de quando o pessoal vai adquirir a válvula é o acabamento. Para alguns consumidores, preste atenção nessa parte, pessoal, é muito simples, mas acaba gerando dúvida. Se ele comprou só esse tipo de acabamento aqui que a gente chama de clássico, ele só pode comprar qualquer um que seja desse aqui. E não, tá, pessoal? Sendo Docol, qualquer acabamento é compatível com qualquer uma das válvulas, seja ela de baixa ou de alta pressão. Qualquer acabamento é compatível com qualquer tipo de válvula. Essa questão dele ter esse duplo acionamento aqui, ó, dele ter uma gotinha e 3 gotinhas, é a quantidade de água que ele vai liberar. Quando ele tem uma gota, ele libera 3 litros de água, e quando ele tem 3 gotas, ele libera 6 litros de água. É para sólido, para líquido, perdão, né, para urina, tá? E para fezes. Então, eu tenho essas diferenças aí no acionamento para a questão de economia de água, tá? E às vezes o consumidor se pergunta assim, tá, mas a minha válvula não tem esse sistema aqui. Não é a válvula, tá, pessoal? É o acabamento. Atrás do acabamento tem um limitador que uma dessas teclas vai até um ponto e a outra vai até o final. Então, não se deixe enganar, vocês podem vender tranquilas. E as versões são as mais variadas, tá? As versões mais básicas, né? Que são essas que a gente fala das clássicas, né? Versão Chrome, a versão Black e a Bege. Tá? As versões ainda básicas, Bege, a Cinza Pérola e a Polar. E as versões Square, um pouquinho mais sofisticadas, que são as coloridas, né? Além das versões Salva Água Box e também da Flat, que é essa já com mais espelhada, com desenho mais sofisticado, por assim dizer. Reforçando, todas são compatíveis com qualquer válvula de descarga do COL. Tá? O consumidor pode comprar aí sem nenhum problema. Ele só precisa prestar atenção, né, pessoal? Uma dica básica,
ao tipo de furação que ele tem na parede, né? Então, às vezes, o recorte lá da parede dele está projetado para um acabamento mais retangular assim. Se ele for lá e comprar um mais comprido assim, vai ficar um furo aqui atrás aparecendo, né? Essas partes aqui não vai fechar, né? Então, ele só tem que prestar atenção nisso, tá? Mas a válvula em si é 100% compatível aí com qualquer acabamento do pão, tá? Eu creio que esse é um item que vocês vendam menos, vou passar rapidinho. Nós temos registro multiponto. O que é um registro multiponto? A academia utiliza bastante, parque aquático, por exemplo, esses clubes utilizam bastante, né? O hospital utiliza bastante. Versão de termostato multiponto é aquele que o administrador, ele regula a temperatura neste equipamento, tá? Ele vai dizer lá, eu quero todos os chuveiros trabalhando a 40 graus. E a pessoa só pode abrir. Ela não regula a temperatura de água, ela só abre. Quando ela abrir, já está lá saindo 40 graus de temperatura. Este multiponto atende até 8 conexões simultâneas. E existe a versão monoponto, que, como o próprio nome diz, atende apenas uma conexão simultânea. Então, esse tipo de produto aqui muito indicado, como eu citei, para hospital, né, para academia, esses fins específicos. Tá? E agora, para finalizar, pessoal, os itens básicos aí, brutos que a gente fala, né? Nós temos os registros de uso industrial, Europa e a BNT. Diferença básica, de maneira bem resumida e bem simples, tá, pessoal? Entre eles é o tipo de rosca, o tipo de padrão deles. Se ela vai ser ABNT, deixa eu até passar o slide aqui que fica melhor para vocês verem rapidinho. Se ela vai ser ABNT ou saneamento. Quando ela for saneamento, esse tipo de rosca aqui, ó, ele é um formato mais cone, tá? Tem um formato aqui mais cone, por assim dizer. Quando ela for ABNT, é a rosca padrão que a gente conhece, meia, 3/4, padrão. Por isso que alguns registros você encontra duas versões da mesma. Às vezes o pessoal fica na dúvida, poxa, mas tem uma ABNT aqui, dois modelos de meia com preço e código diferente. Um é versão ABNT, rosca padrão, e outra é versão saneamento, né? Versão aqui de uso, óbvio, saneamento, tá? Então, a diferença básica entre esses modelos aqui é o tamanho de bitola, uso industrial, um uso mais pesado, bitolas maiores, de 2,5 até 4 polegadas, né? E as versões ABNT e Europa, o que muda basicamente, além das versões aqui de bitola, o que muda é basicamente que o Europa não tem ABNT, ele só tem não tem saneamento, perdão, não tem versão saneamento, só tem ABNT, e o acabamento dele aqui é um acabamento em um plástico mais simples, por assim dizer. Não que não seja durável, mas se a pessoa falar assim, não, é para área externa, uso de indústria, vende o ABNT, que ele tem um acabamento metálico mais resistente, tá? Então, basicamente, essas diferenças aqui desses modelinhos, tá? Se o consumidor perguntar para vocês, já finalizando aqui, pessoal, se o consumidor perguntar para vocês, se nós temos, né, ou vocês têm registros de acionamento restrito, o que seria isso, Anderson? São os mesmos registros que vocês viram até agora. Registro de pressão, ó o registro do chuveiro aqui, ó, e o registro de manutenção. Só que a diferença é que esses aqui eles não vão acabamento. Esses aqui eles vão com essa chavezinha aqui, ó, que só o administrador que tiver essa chave pode abrir eles e fechar. Onde que vai ser usado isso aí, Anderson? Muito usado, pessoal, em shopping, muito usado em academia, muito usado em escola, tá? Porque a pessoa ela tem o poder de abrir, né, para passagem de água lá para todos os chuveiros com essa chavezinha, ou fechar, né, seja ele ou de manutenção ou de pressão para os chuveiros, tá? Então, são produtos aí que a gente tem uma ótima comercialização deles e uma dica aí para quando necessitar para esses fins aí, tá? Versões de acionamento para hidrante, tá? Nada de diferencial que a gente possa declarar aqui, tá, pessoal? É um produto específico, óbvio, já homologado por bombeiro, né? Atendendo toda a norma aqui da inclinação de 45 graus. Então, produto realmente voltado para esse fim específico, tá? A gente também tem esse produto aí no nosso portfólio. E as válvulas de esfera, tá? Que é o penúltimo item aqui que eu estou falando para vocês. Esses itens aqui, pessoal, algumas lojas têm dúvida na hora de vender, mas é um produto muito simples. O que diferencia válvula de esfera? Por que a gente tem as duas versões? Primeiro, o tamanho de bitola. A vermelha vai de meia até 2 polegadas e a azul vai até 4. Ou seja, a azul atende uma tubulação mais industrial, por assim dizer, de tamanho maior, tá? E quando perguntarem para vocês
qual delas suporta mais pressão? Geralmente a indústria pergunta mais isso. Aí é que começa a diferença das duas. Esse tipo de pressão, de resistência, pessoal, é medido em bar, tá? Aqui, ó, bar, é a nomenclatura de pressão. Quanto de pressão ela aguenta, né? A azul, ela suporta até 40 bar nas bitolas, meia e 3/4. Tá? Então, nas primeiras bitolas, ela suporta 40 bar. A vermelha, ela suporta em todas as bitolas 30 bar. Então, se a pessoa perguntar para você qual que é a válvula que você tem que suporta mais pressão, é a azul, nas bitolas de meia e 3/4. E depois, ela vai perdendo, né, a pressão, porque eu estou aumentando o tamanho da esfera, ela está ficando maior, né? São usos, como a gente citou, mais pesados. Então, ela está perdendo o tamanho de diâmetro, ok? Então, por isso que você tem as variações. E a questão da alavanca é universal, né, pessoal? Teoricamente, para sólido, para líquidos, perdão, né? Frios, né? Ou temperatura natural. E a vermelha para indicar aí temperatura superior, né? Que é calor, por assim dizer. Tá? Esses produtos aqui, como dica, sempre utilizar eles aberto ou fechado também, tá, pessoal? Nunca em posição meia, assim, ó, tá? Porque são produtos aí que precisam desse tipo de funcionamento para não danificar a esfera que tem dentro deles, tá? Trabalhamos aí com válvula de sucção, muito indicada para poço, tá? Para reter galho e tudo mais e evitar que a água volte. Então, a gente também trabalha com esse tipo de produto, tá? Além das válvulas de retenção, horizontal, universal, né? Esses modelos aí que são indicados aí também para evitar que a água retorne, ou versões, deixa eu pegar a minha caneta aqui, ou versões que suportam até 200 graus de temperatura, um uso mais industrial, por assim dizer, essa versão universal, ou as versões, né, mais básicas aí que suportam até 70 graus de temperatura, ou universal ou vertical, tá? Então, a diferença básica delas é essa. E aí, pessoal, os itens básicos aí que eu acabo não entrando no mérito, porque eu sei que vocês conhecem, dominam aí tranquilamente, né? São itens aí de escoamento, né? As válvulas aí para lavatório, né? As válvulas aí para tanque de cozinha, né? E tudo mais, além da boia, tá? Torneira boia, e dos sifões que a gente comercializa aí também nas versões básicas ou duplos, tá bom? Rodrigo, da minha parte era isso. Queria ver se o pessoal aí tem alguma dúvida, se algum item não ficou claro, se vocês querem algum direcionamento aí, por favor, esse é o momento. Legal. E aí, pessoal? Alguém quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo cansado? Segunda-feira já, essa hora de descansar já. Porque foi bem explicado. Eu te agradeço. Eu Te acho agradeço. que se ninguém vai perguntar nada, é isso, Anderson. Acho que legal. Acho que vamos marcar um próximo daqui a um tempo aí. Vamos, assim a gente vai completando o mix, né? Bacana, bacana. Para finalizar aí da minha parte e passar a palavra aí para você encerrar, pessoal, e o Rodrigo também. O portfólio é muito grande, tá? Então, as maiores dúvidas geralmente ficam nesses itens básicos, mas a gente tem os outros módulos, tá? Então, o módulo só de itens de lavatório, o módulo só de itens de cozinha, o módulo, por exemplo, só de louças. Sempre que vocês tiverem uma necessidade, por favor, sinalizem o Rodrigo, sinalizem a gente aí, e se for um item muito pontual, Anderson, o pessoal está com dúvida só nesse produto aqui, do ozônio, por exemplo, estou chutando aqui. A gente pode fazer, se for o caso, um treinamento mais curto para vocês, tá? É sempre bacana ver o portfólio inteiro, porque vocês têm um parâmetro. O portfólio inteiro demora 1 hora, em torno disso desse treinamento aqui. Então, fico à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem de qualquer treinamento e informação. Eu espero aí de verdade que tenha ajudado vocês e que contribua muito para as vendas de vocês. Esse é o intuito aí da minha parte, tá bom? E se quiserem também marcar algum tipo de treinamento para o pessoal da loja, os vendedores, né, Anderson? Aí só Com certeza. contatar aí que a gente ajuda a intermediar. Com certeza, com certeza. Se quiser fazer o treinamento aí para eles, sinaliza. Ele é até um treinamento, sei que vocês são os fronts, né, os heads aí das lojas, das contas, mas ele é um treinamento, se vocês notaram, até muito mais direcionado para eles, né, de argumentação, dessa parte técnica, do acabamento, né, do que para o fim realmente da área comercial. Então, se for, sinalizem, por favor, o Rodrigo, a gente vai fazer a ponte, encaixa um horário para vocês para ajudar nessa argumentação, porque o intuito realmente, pessoal, é alavancar a venda de vocês aí, tá bom?
Pode ir sinalizando que a gente vai conversando e vai vendo as agendas aí com vocês sem nenhum problema. Mais uma vez, da minha parte, viu, Rodrigo, pessoal, muito obrigado de verdade pela atenção de vocês aí. Eu desejo uma Valeu. boa noite para todos vocês, boas vendas, tá? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Boa noite, bom descanso e bom trabalho amanhã.